Até o fim desse ano de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral vai precisar analisar dezenas de casos de prefeitos que foram eleitos com pendências judiciais. Repórter Janaína Camelo chegando com as informações do Judiciário em Brasília. Tudo bem, Janaína? Boa noite para você. Ventando muito por aí, hein? Muito boa noite, Thiago. Olha só. Agora bateu um vento aqui porque começou a chover bem forte. Mas é o seguinte, sobre esse caso, de acordo com os dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral sobre as eleições no primeiro turno, são ao todo desses casos aí 46 eleitos para prefeitos que estão aí com essas eleições subjúdice, né? Ou seja, na prática, o resultado da eleição foi anulado porque há algum tipo de irregularidade no registro dessas candidaturas. Então, esses eleitos subjúdice quer dizer aí que eles têm alguma pendência em instância inferior da justiça, então essa candidatura ela foi barrada, né? Mas cabe ainda recurso. Então, os casos são diversos, como, por exemplo, casos em que houve pendências aí na prestação de contas em cargo desse eleito a prefeito em cargo público anterior, casos aí de mandados consecutivos de pessoas da mesma família também, que isso não pode pela lei eleitoral, mas muitos desses casos foram barrados pelos TRS, pelos Tribunais Regionais Eleitorais, ou seja, que ficaria aí na condição agora do Tribunal Superior Eleitoral resolver essa questão e vai precisar correr contra o tempo, Thiago, porque no dia 19 de dezembro vai haver aí a diplomação desses que foram eleitos nas urnas, né? Então, caso isso não aconteça até lá, se não houver os julgamentos para a resolução desses casos, então esse prefeito ele não vai poder aí ser proclamado vencedor nas urnas, não vai poder haver aí a diplomação, então ele não vai poder tomar posse, né? Então, nesse caso, ninguém se torna prefeito nessa cidade e o que acontece? Os eleitos a vereador tomam posse no dia 1º de janeiro e aí aquele que for eleito presidente da Câmara Municipal, então ele se torna aí prefeito interino da cidade. E o que foi eleito vice-presidente da Câmara Municipal, ele se torna aí o presidente da Câmara. De fato, até que o caso seja resolvido. Então, desses 46 casos, Thiago, de eleitos a prefeito sob júdice, a maioria está na região sudeste, onde se encontram ali os maiores colégios eleitorais, né? Então, em números, nos maiores casos, em números, a maior parte dos casos está em São Paulo, com 17 municípios, Minas Gerais, com 8 municípios e o Rio de Janeiro, com 5 municípios. Thiago. Isso, Janaína Camelo com as informações do Judiciário. Deixa eu só reforçar com você, então, essa chuva aí em Brasília, aqui na sexta-feira, São Paulo que sofreu com essa chuva, mas choveu por aí na sexta-feira também. Como é que foram esses últimos dias? E vem surpreendendo, né? Porque Brasília vivia uma secura enorme. Sim, aqui em Brasília é 8 a 80, Thiago. Ou é muito seco ou é muita chuva. Agora vai começar o período de chuva. Na sexta-feira houve um temporal aqui, mais ou menos no mesmo momento que houve aí em São Paulo também. Durante o fim de semana nem tanto, mas hoje voltou a chover forte. E agora a tendência, eu sou daqui de Brasília, nasci aqui, então eu conheço muito bem agora. É só chuva daqui por diante até o ano que vem. É isso. Então se proteja por aí. Você volta na programação da Jovem Pan. Bom trabalho para você, Janaína. Bom, discutindo esse assunto sobre as questões eleitorais, primeiro o lado jurídico com o Nelson Kobayashi, que está aqui nos estúdios. Kobayashi, de qualquer forma, a gente sempre se lembra de casos envolvendo pessoas que tomam posse, mas depois têm mandato cassado ou nem tomam posse, mas nesse ano a impressão que se dá é que há um trabalho mais incisivo para reconhecer quando isso acontece, não é? Sim, e com novidades, né, Thiago? A Janaína bem trouxe aí, a gente teve mudança na legislação eleitoral que tira a esperança do segundo colocado, terceiro, quarto colocado nas eleições gerais, quando o primeiro, o vencedor, está sob júdice. Agora a gente tem essa peculiaridade de que não importa quem ficou em segundo e terceiro. Quem assume em caso de uma cassação, em uma manutenção de impugnação, é justamente o presidente da Câmara, que nem existe ainda em relação ao nome. Ele vai ser fruto de uma eleição, a primeira votação da legislatura eleita. Então, isso só muda se a impugnação for confirmada pela Justiça Eleitoral lá no fim do mandato, nos últimos 6 meses, por exemplo. Aí é uma eleição indireta da Câmara, dos vereadores, para o caso dos municípios, para que se elejam um prefeito de um mandato tampão, simplesmente até a próxima eleição. Mas se isso acontecer dentro dos 3
anos e meio primeiros, a gente tem naturalmente uma nova eleição com esse mandato tampão de um presidente da Câmara. E uma peculiaridade também da Justiça Eleitoral. Provavelmente isso tudo aconteça de fato até o primeiro semestre do ano que vem, porque a Justiça Eleitoral é muito mais rápida em relação à Justiça Comum. Os prazos são mais rápidos, a agilidade é muito maior, o dinamismo da Justiça Eleitoral promete que, de fato, talvez até a metade do próximo ano, todos esses casos de prefeitos já estejam resolvidos. Ô Dora, estamos falando mais sobre isso nesse ano. O que é possível puxar pela memória? Casos emblemáticos de parlamentares que não se elegeram, que perderam o mandato? Sempre tem isso na política, né? Tem. O que a gente lembra mais é aqueles casos em que a justiça é tão lenta que a pessoa vai ser condenada lá no final do mandato. Agora, realmente são 46 casos num universo de 4.753 eleições que foram resolvidas no primeiro turno. Então, é bem pouco, dá tempo, e a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, está atenta a isso, tem cobrado lá dentro do TSE um julgamento, uma resolução rápida para que não fique essa dúvida, né? Porque você precisa saber se vai ter nova eleição, se vai, que vai acontecer, né? Mas eu acho que é bem pouco, né? Se a gente colocar, eu fiz aqui uma conta, porque eu queria saber o que significavam esses 46. Se a gente estava realmente diante de um caso complicado ou se não estávamos. Não estamos diante de um caso complicado, e 46 casos dá perfeitamente para a Justiça Eleitoral colocar, julgar e decidir dentro de um prazo em que fique ou convocada nova eleição, ou então que a pessoa que tenha deferido no final do processo essa candidatura possa tomar posse normalmente.